Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Nós estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede para te louvar, para te exaltar, bendizer o Teu nome e fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, a Tua igreja, toma em Tuas santas mãos cada vida. Guarda crianças, jovens e adultos na tua casa, abençoa os teus ministros, manifesta, ó Deus, o teu grande poder. Pai querido, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 33. Louvamos ao nosso Deus porque o Senhor tem nos abençoado grandemente durante este período. Não tivemos problemas mais sérios que não pudéssemos apresentar e não tivemos nenhum impedimento em termos financeiros. Nosso Deus, através da sua igreja, através dos seus eleitos, tem providenciado os recursos necessários. Nós louvamos o nosso Senhor e apresentamos com muita alegria a palavra do nosso Deus. Hoje o nosso texto é Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Vamos aprender a palavra através do Senhor Jesus, aprender com o Filho de Deus, que ensinava com grandeza a respeito do reino dos céus. Você é feliz? Você conhece? Você estuda a palavra do nosso Deus? Você tem prazer na lei do Senhor? E estas são perguntas que as respostas estão sempre no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. Se tem comunhão com o Senhor, então tem prazer na sua lei. E nós vamos fazer a leitura. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendito Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, suplicando pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Abençoa os que estão conosco, Senhor, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa, Senhor, os nossos seguidores e inscritos. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, todo servo de Deus, leitor da Bíblia,
na antiga e na nova aliança, entende que haverá consumação. Vai haver o fim. E a Bíblia é repleta de ilustrações a respeito disto. O nosso Deus, o Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra, é o Criador do homem. O mundo rejeita isso porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E Deus colocou o homem no mini-céu. Um paraíso onde tinha tudo, tinha muita tranquilidade, tinha tudo que dizia a respeito às necessidades do homem criado no seu estado perfeito, na sua inocência completa, para servir a Deus. Deus, obviamente, sabia que isso era uma fase, porque Deus já tinha providenciado antecipadamente a criação do próprio homem, o recurso do cordeiro. Nós encontramos isto revelado no último livro da Bíblia. Bom, o homem passou um período que nós ignoramos quanto tempo durou esta sua paz, esta sua vida tranquila no Jardim do Éden. Veio a perturbação, entrou o pecado no mundo e veio a consumação daquela experiência. Acabou para o homem a tranquilidade de um lugar, o espaço reservado por Deus para a sua segurança. Ele teve que sair dali, foi tirado dali, Deus impediu o seu retorno, porque Deus planejava desde o princípio estas experiências do ser humano. A queda, a redenção e a consumação. O homem caiu, Jesus Cristo veio para restaurar, restabelecer a comunhão do homem com Deus, e haverá consumação. Passa-se os milênios, também ignoramos. A cronologia nunca foi tão importante para os fiéis. O fiel quer estar em comunhão com Deus agora, amanhã, em toda a sua vida e morrer em paz. Esta sempre foi a preocupação dos adoradores do Deus vivo. Essa história do tempo, a pedra furada, a pedra lascada, a pedra polida, essa coisa não foi preocupação de nenhum profeta, senão eles haviam falado. Resultado, meus amados irmãos, Deus estava encaminhando a humanidade, a sociedade para as consumações. Veio a consumação da era patriarcal. Termina os patriarcas, homens que viviam 60 anos até o casamento. Casava com 60, começava a gerar filhos, passava 40, gerava mais um, passava mais 30, gerava outro, e aqueles homens viviam 600 anos, 900 anos, mais, menos, e veio a consumação da era patriarcal. E Deus faz uma chamada específica a um dos patriarcas últimos e lhe faz promessas para a criação de uma nação que tenha o temor de Deus, que represente a vida de Deus, o pensamento de Deus para o mundo. E Deus cumpre fielmente a sua promessa. Veio a consumação da vida patriarcal e começa as experiências amargas, inclusive da escravidão. Resultado, termina a escravidão. Veio a consumação da escravidão e começa a brilhar novamente as promessas de Deus. A nação é constituída, é engrandecida, apesar de tudo, se torna uma nação forte. Mas a fortaleza da nação, o vigor da nação, a segurança da nação, a riqueza da nação, tirou desta nação a
sensibilidade espiritual e a tornou uma nação igual às outras. Tornou-se a pedido, queremos ser igual aos outros povos, às outras nações. Tornaram-se igual às outras nações. Veio a consumação daquela aliança, daquela pureza, daquela missão, a nação lâmpada do mundo, a nação sal da terra, se mistura com a terra e perde o brilho. Era a consumação daquela promessa. Mas Deus, na sua fidelidade, mantinha o princípio da promessa. E depois de experiências amargas, cativeiro na Babilônia, domínio dos ímpios, nasce o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias prometido nos milênios passados, se torna realidade, contrariando as expectativas do homem na sua petulância de conhecer, de saber e de receber mais do que o que precisa. Jesus Cristo nasce numa família pobre, vive a experiência de uma família humilde, cresce em obediência aos pais, dentro da legalidade, da sujeição que a lei de Deus, dada, entregue à nação lâmpada, que havia perdido a sua graça. Nasce o menino no período da decadência, a nação dominada por estranhos. E o menino cresce, se robustece dentro do propósito divino, desenvolve e passa a pregar, ensinando a respeito da consumação. O texto lido para nossa instrução neste dia é o Senhor Jesus falando do que haverá no futuro. E ele usa para empregar a sua mensagem inconfundível os costumes do casamento. No casamento oriental, dependendo dos bens da família, dependendo da importância da linhagem daquela família, um casamento oriental podia demorar semanas. O casamento oriental envolvia deslocamentos do noivo para a terra da noiva para a terra do noivo. E muitas experiências culturais eram trocadas. Haviam experiências, digamos, quando a noiva pertencia a outro grupo, a outra tribo, a outra família. As experiências e exigências da tradição familiar da noiva eram partilhadas. E as experiências e tradições, os valores da tradição do noivo eram partilhadas. O Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua grandeza incomparável, ele ensina e diz: o reino dos céus será consumação, será futuro. Como? Semelhante, igual a 10 virgens que foram escolhidas para participar de uma festa matrimonial. Eram 10, 5 precavidas, 5 precavidas, lâmpadas bem polidas, cheias de azeite na sua capacidade, azeite de sobreexcelência, azeite ainda para reposição. Virgens prudentes, linguagem de Jesus, apontando para a consumação. As outras 5 eram loucas, ou despreparadas, ou não precavidas,
E as lâmpadas estavam, digamos, cheias, mas não levaram reserva. Eram lâmpadas cheias, igualmente as das outras. Mas a imprudência impedia pensar que o noivo pudesse retardar. E elas tinham lâmpadas iguais, tinham azeite de qualidade, tinha tudo igual às outras, menos a prudência para levar a reserva. O Senhor Jesus, como sempre, maravilhoso e brilhante no seu ensino, não deixava nenhuma dúvida de que na consumação haverá surpresas, na consumação haverá tristeza. E o versículo 4 diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, além das lâmpadas preparadas. Tinha azeite, havia reserva. A prudência orientava que elas tivessem reservas. E aconteceu o que podia e acontecia em muitos casos. Jesus falava de cultura, experiências vivenciadas por muitos dos seus ouvintes. Casamentos que eram remarcados porque houve incidentes no percurso, houve acidentes no percurso, houve doenças para impedir a chegada do noivo ou a prontidão da noiva. E, na verdade, o tempo aqui é o elemento principal. O noivo, o esposo tardou. O esposo não chegou no tempo aprazado, no tempo esperado, no tempo desejado. E todas se cansaram. Todas passaram a cochilar, tosquenejar. Terminaram todas adormecendo. O cansaço nos leva a requerer o repouso. Todas cansaram, todas tosquenejaram, todas precisavam de repouso. Todas dormiram. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Todas se levantaram. Quem sabe, dormiram com as suas vestes preparadas ainda. Todas se levantaram. As prudentes e as imprudentes ou loucas. Todas se levantaram. As que tinham levado azeite consigo ainda tinham luz, além de ter o azeite. Azeite e reserva, elas tinham reposição. Tinha azeite para a reposição. E começou o processo. Lâmpadas começaram a apagar. E as loucas disseram: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Meus queridos irmãos, neste período, nesta fase, antes da consumação real, quantas lâmpadas estão apagadas? Quantos perderam a luminosidade do Espírito de Deus? Quantos perderam a indicação do caminho? Quantos estão andando em trevas? Quantos estão buscando, com esforço próprio, chegar em algum lugar? As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, já estamos
tendo problemas, as lâmpadas se apagam, as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes disseram: não é o caso de a gente ceder e ficar com igual problema. As prudentes disseram: não seja o caso de nos faltar a nós e a vós. Procurem comprar os que vendem, vai atrás dos vendedores de azeite e de comprai para vós. E elas foram, não tem saída, a consumação vai acontecer, o enlace vai acontecer, iria sim acontecer. Jesus tira do costume matrimonial, da cultura daquele povo, a lição mais preciosa a respeito da consumação. E elas foram atrás, nas vendas, nos quiosques, nas quitandas, nas tabernas, onde pudesse encontrar azeite. Muitas vezes o sujeito ignora a fonte do azeite, a palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação de corações limpos, cheios da graça, meditando: porque, Senhor, Tu tem me trazido até aqui, porque, Senhor, Tu fez isto por mim, para mim, Senhor, por quê? Porque os remidos, comparados aqui às virgens prudentes, não são aproveitadores, não são exploradores, não buscam seus interesses, não maculam o reino. Os prudentes sempre acham que estão recebendo mais do que poderia, mereceria, por causa da infinita compaixão, por causa da bondade incomparável do nosso Deus. Muitos estão indo de taberna em taberna, de boteco em boteco. Agora é até tranquilo criar botecos espirituais para vender ilusão, vender promessa, vender bênção e enganar a todos. Mas haverá consumação e os praticantes da loucura não entrarão nas bodas. As loucas não tinham saída, eram participantes, eram convocadas, convidadas, foram escolhidas para participar. A imprudência impediu. E elas foram comprar. Enquanto ausentes para providenciar o que a imprudência impediu, ouviu-se o grito: eis o noivo! E elas entraram, as que tinham azeite, lâmpadas acesas. Elas entraram. Eis aí o esposo. Chegou o esposo. E entraram as que estavam preparadas. Entraram com ele e a porta se fecha. Na consumação, portas se fecharão. Muitos, eu, na minha experiência, visitei a muitos moribundos, visitava alguns que não tinham a menor esperança, a menor chance de restauração, e o medo, o pavor estava se acercando deles. E eu ouvi muitas vezes: se o Senhor me livrar, se o Senhor me curar, se o Senhor abençoar que eu me levante, vou fazer a obra de Deus. E muitas vezes o Senhor já falava de imediato ali: não fará. Eu tive
a infeliz experiência de visitar um coparticipante de pecados. Levava o outro e dava uma espécie de segurança, como os animais que vigiam os que estão em ação. Ele vigiava o homem que estava em pecado contra a sua igreja, contra a sua família. E depois, quando ele já estava no estado arruinado, distanciado, totalmente vencido, disse para mim: se o Senhor me curar, eu vou fazer a obra de Deus. E eu, muito triste, ouvindo Deus me falar: não fará, não terá a oportunidade. As imprudentes foram comprar o azeite e perderam a oportunidade. As prudentes entraram e a porta se fechou. Meus queridos, haverá portas fechadas na consumação. Não é Deus que exclui, é o homem que se evade da presença do Senhor. Deus não vai excluir. O Senhor também, na sua grandeza, como o mestre disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas para os que se evadem não resta esperança. Na consumação, portas fechadas. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos ouvintes, e nos dê graça para perseverar com a lâmpada acesa e uma reserva para aguardar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e aguardamos, Pai, a tua vinda maravilhosa. Abençoa os meus irmãos, cada ouvinte, toma em tuas santas mãos cada vida, sustenta a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, ajudadores e intercessores. Deus bendito, guarda-nos, nos dando a prudência para estar em pé diante do Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.